Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Obrigado, Pai, por a escritura que tem lido, pelos louvores, pelos hinos. Dá-nos nesse momento, Senhor, nesses poucos minutos, um pregador ungido e ouvintes ungidos, tantos aqui presentes como os ausentes. Que a bênção do Senhor, que é melhor do que a vida, possa resplandecer em cada coração. Guarda nesse dia, nesse momento, controla as nossas emoções, controla o nosso espírito, no nome de Jesus. Amém. O nosso corpo é o holocausto. O nosso corpo é um holocausto vivo, devemos colocá-lo no altar. Nós estamos falando sobre avivamento e avivamentos, ou reavivamentos, partindo da premissa que o profeta de Deus diz que a noiva, ela apenas busca o reavivamento daquilo que recebeu. A noiva tem recebido o suficiente, mas tem que reviver. Agora, a noiva, aqui já entra uma essência do meu sermão. Uma coisa é a noiva, outra coisa são os membros da noiva. São as pessoas individualmente. Que às vezes uma congregação pode ser avivada, mas há membros que não são avivados. Uau! Então isso é muito importante atentar para isso. Ah, a noiva não precisa disso. A noiva e os amigos da noiva, aqueles que até pensam que são noiva, mas estão só encostados ali, ou não tiveram tempo de manifestar o que são, e etc. Quando Jesus pregou a sua mais sublime doutrina, que foi sobre o novo nascimento, ele disse assim: necessário vos é. Em momento algum, Jesus colocou o pé na parede. Quem não nascer de novo, vocês têm a obrigação de nascer de novo. Vocês, para serem meus apóstolos, têm que nascer de novo. Se eu voltar aqui e vocês não tiverem nascido de novo,
Isso é conversa de pastor desequilibrado. Jesus falou dessa forma: necessário vos é nascer de novo. Irmão Branham diz, não é obrigado. Você pode viver na igreja a vida toda e nunca ter a experiência do novo nascimento. E uma coisa mais profunda, ninguém sabe. Só quem sabe se a pessoa nasceu de novo ou não, além de Deus, só tem uma pessoa que sabe, é você. Pastor não sabe, diácono não sabe, marido não sabe, mulher não sabe, não tem quem saiba. É uma experiência individual, porque isso é na alma. Me perdoe se eu aparecer como se estivesse repetindo alguma coisa. Alguma coisa são termos, às vezes um parágrafo, mas a linha final é totalmente diferente. Cada sermão desse é totalmente diferente do outro, embora sejam assuntos muito parecidos. Avivamento é o ato de avivar. Avivar é tornar mais vivo. Excitar, estimular. Grave essas palavras, excitar e estimular. O avivamento, então, que trata este assunto, esta mensagem, está embasado no que ocorreu às 14 horas, às 2 da tarde, do dia 11 de junho de 1933. Por isso eu estou chamando avivamento de 1933. Quando o profeta de Deus batizava a 17ª pessoa dos 500 novos convertidos que estavam na fila. E em torno de 4.000 a 5.000 pessoas estavam em torno ali do rio, em Jeffersonville, Indiana, assistindo aquele ato. Era uma coisa chocante, até porque 500 pessoas à margem do rio para ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, abala todo mundo. E quando ele estava batizando aquela pessoa, repentinamente, aquela luz que aparece sobre a sua cabeça ali, ela apareceu em cima do povo, essa luz. Ele diz que era uma luz com uma estrela incandescente. Era assim no formato de um bólide, produzindo um ruído muito forte, como de vento, que assustou as pessoas quando a luz passou. Aparecia um vento fortíssimo, o qual as 5.000 pessoas ouviram, e quando viram e ouviram, correram. Muitas caíram na água, pequenas embarcações que estavam em torno viraram, e saíram pela rua gritando, ninguém entendia o que estava ocorrendo. Essa luz veio e pairou sobre a cabeça do irmão Branham. E enquanto as pessoas gritavam e corriam, a luz começou a falar. E a luz dizia, como João Batista foi enviado com a coluna de fogo para precursar a minha primeira vinda, tu e a tua mensagem precursarão a minha segunda vinda. Dito isto, eu estou chamando a atenção. O que é avivamento de 1933? Não tem nada a ver com o avivamento de 1906 na América, nada com o avivamento de 1904, 1911, 10, 11 no Brasil. Estou falando de 1933, para os senhores entenderem. Nesse mesmo ano, o profeta de Deus teve 7 visões especiais, mostrando como seria o decorrer dos anos e o final dos tempos. Avivamento vem de Deus, mas o esforço é da igreja. Tem um amém para isso? Amém. O avivamento é de Deus, vem de Deus, mas o esforço é da igreja. Amém. Aleluia. O pastor Luiz Mendes, um dos célebres pastores da Mensagem do Brasil, ele diz que Deus trabalha em parceria com o homem. O homem entra com a mecânica e Deus entra com a dinâmica. Que Deus precisa que você levante o braço, precisa. Faça assim. Deus precisa do teu braço. Agora, quem faz sair fogo da ponta do teu dedo é Deus. Quando você levanta a mão, é você.
Agora, quando sai o poder através da ponta do teu dedo para queimar o câncer, aí é Deus. Então Deus trabalha em parceria. Na mensagem A Segunda Vinda de Cristo, parágrafo 4, ele diz: sabemos que o avivamento vem somente através do Espírito Santo. Ele é quem traz o avivamento. Nós não podemos fazê-lo. Por isso, por nós mesmos. Somente podemos fazer um esforço. E Deus tem que abençoar aquele nosso esforço. O avivamento, iniciado em 33, não é patrimônio da América. O avivamento veio para a noiva de Cristo no mundo todo, aonde a mensagem for chegando. Eu digo, confesso que não sei e nem posso, nem descobrir um meio de obter avivamento. Não tenho. Eu vivo nisso desde que nasci. Eu nasci no seio do avivamento pentecostal. Eu nasci numa casa pastoral pentecostal. Mas não sei como isso acontece. Eu sei muito bem, aqui a minha forte experiência pentecostal já ocorreu em 66, 26 de junho de 66, numa madrugada que eu estava aqui na rua, aqui na Senador Lemos, próximo a Doutor Freitas, aqui na Sacramento, orando num templo, quando por volta das 3 da manhã, aquele poder de Deus se manifestou e os bancos da igreja tinham 4 metros de comprimento. Precisava-se 2 homens normalmente para movimentá-los. E eu levantei e peguei um banco daquele e saí dançando com o banco. Só um detalhe. Antes de eu levantar aquele banco e começar a dançar com aquele banco, eu já tinha molhado o chão de lágrimas. Eu já vinha fazendo essas orações muitas vezes. Papai dizia, eu gosto de ver o crente que lava o rosto com lágrimas. E se eu não acredito nesse batismo com o Espírito Santo de olho seco, esse batismo com o Espírito Santo sem aleluia, sem glória a Deus, não funciona. Quem já recebeu sabe que não funciona assim. Tem que haver um quebrantamento, você tem que descer, tem que se agachar, tem que se humilhar, colocar o rosto em terra. Começa a orar com o rosto em terra, que tu vai ver como tu vai levantar banco. Embora não seja preciso levantar banco fisicamente, por favor, aquilo foi a minha experiência. Só que quando eu falei de 86, só que em 83, 6 de outubro de 83, eu estava na cidade de Bogotá, na Colômbia, e eu vi pela primeira vez o vídeo, o filme, o fundo clama o fundo, e não entendi nada, porque o pregador pregava em inglês, com tradução simultânea para o espanhol, falavam os dois juntos, o profeta em inglês e o tradutor falando em espanhol. Então não dava para entender nada, eu não conhecia inglês, não entendi espanhol, aí que a coisa não dava mesmo, não entendi nada. Mas estava lá. Todo o movimento do profeta estava lá. Até que no final do filme, eu estou falando para os crentes da mensagem, no final do filme aparece um pastor, no fim da fila de oração, quando ele vem se aproximando, o irmão Branco diz assim, você não está doente, eu vejo que você não está doente, você está aqui por uma boa causa, você está querendo um reavivamento pentecostal na sua igreja. Aí ele diz, todos aqueles que querem um reavivamento pentecostal, fiquem de pé. Mas irmão, o que havia acontecido dia 26 de junho de 86 aqui, de 66, aqui na Sacramento, eu senti como se fosse um fogo aqui, no meio da minha costa, aquele fogo foi queimando, e aquilo saiu pela minha boca, em 26 de junho de 66, agora em Bogotá, no dia 6 de outubro de 83, a mesmíssima coisa aconteceu. Eu acho que é o meu amigo daqui, de 66 era o meu amigo de lá, da mesma forma, quando aquilo saiu, que veio chegando na minha boca, eu peguei o banco da frente, e o banco da frente tinha inário. Eu peguei o banco e saí logo com o banco.
e começou a voar inário para todo lado. Senhores, deixa eu dizer uma coisa para você que está me escutando. Você está ouvindo um rapaz falar que não somente entende do assunto, mas possui a coisa. Eu não sou um mestre. Eu não tenho didática para isso. Eu não estou aqui para te ensinar. Eu estou mais testemunhando da minha experiência. Eu recebi. E eu sei o gosto que isso tem. Você precisa saber do gosto que isso tem. Dê glória a Deus. Nós precisamos exercitar. Isso é um exercício. Eu estava na cidade de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, perdão, em Santa Catarina, na fronteira com o Rio Grande do Sul, e contei algo parecido, falando das minhas experiências na Amazônia, algo assim, várias coisas, das ressurreições que ocorreram, do salvamento, como Deus mandou helicóptero para me tirar de aldeias, onde queriam me precipitar, num despenhadeiro, quando eu disse: não me toque, não me toque, que se vocês tentarem me tocar, os anjos do Senhor vão descer aqui e vão me tirar. Eu já estava na beira do barranco, eu disse aquilo para intimidar os índios, mas eles não entendiam a minha fala e eu não entendi a gíria deles, eles só que eles pararam. Enquanto eu gritava dessa forma, saiu por trás da montanha um helicóptero da FAB, que vinha da Serra do Cachimbo, e não sei porquê, o helicóptero veio descendo, acompanhando o rio, e levantou exatamente em cima de nós. E os índios, quando viram aquilo, eu tenho um amigo, eu conheço o meu amigo. Se eu encontrasse Davi, eu ia dizer: Davi, eu não tenho a tua coragem, mas eu tenho a impressão que eu conseguiria dar uns passos pelo vale da sombra e da morte. Você precisa conhecer um pouco mais daquilo que o mundo faz lá fora e ter um pouco mais daquilo que ocorre no céu para poder conviver aqui. Jesus disse: vocês não são do mundo, eu não sou do mundo, mas vocês também não são. Senhores e senhoras, nós vivemos em dois mundos. Tem hora que parece que você é 100% carnal. Paulo diz: quem me livrará do corpo do pecado? Aquilo parece que está te amassando. É um mundo que você vive. Depois ele diz assim: mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É que você tem um outro mundo. É por isso que o diabo não te pega. Ele te arranha, te fere, te machuca, às vezes te leva para o hospital e faz uma série de coisas contigo. Tem dia que tu está lá embaixo, não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue evangelizar, e chega a dizer: acabou. Não, agora não dou mais conta. Não dou. Jeremias disse a mesma coisa: não dou. Dado momento, Jeremias disse: foi como um fogo dentro de mim. Você precisa ter isso. Que é doído que eu já falei tudo isso aí, e agora que eu estou no segundo tópico. Mas vou me adiantar agora. Então eu estava mostrando que não sei. Mas o avivamento de 1933 não é o avivamento de 1956, ou melhor, de 1906 na América. O avivamento pentecostal, que explodiu no mundo todo, teve vida exatamente na rua Azusa, na Califórnia, em Los Angeles, Califórnia, em 1906. Eu estou falando de Jeffersonville, do avivamento de 1933, que está completando agora 86 anos e não parou. O avivamento de 1906 durou 50 anos. No Brasil, começou em 11, durou 50 anos, mas o avivamento da noiva acaba de completar 86 anos, e o fogo está queimando. Na mensagem O Poder de Transformação,
Eu estou citando datas, que é para conscientizar alguém lá fora. 31 de outubro de 65. Isso porque há aquele espírito que diz que tudo que Deus tinha que fazer, fez até fevereiro e março de 63. O Brasil todo está contaminado com essa falsa doutrina, que acabou tudo em 63, que o último eleito entrou em 63. Ora, senhores, eu acabei de falar que a experiência pentecostal que eu tive em Bogotá foi em 83, 20 anos depois. Oh, muitos de vocês não tinham nem nascido aqui. Quem nasceu de 64 para cá? Levanta a mão. De 64 para cá. 64, 65. Não, levanta a mão. Os novos, deixa os velhos aí, por favor. Os novos, a juventude, de 64 para cá. Olha aí. Você não tinha nem nascido. Como é que o eleito entrou lá, se você entrou aqui? Não vá nessas conversas, nessas balelas por aí. Isso é conversa para boi dormir, conversa de católico não carismático, para vigário desafinado. Não tem sentido isso, irmão. O eleito entra todo dia, enquanto houver salvação, enquanto houver misericórdia, enquanto houver a graça, o sangue de Jesus Cristo que está nos purificando de todo o pecado. Se há pecado, há salvação. Poder de transformação, parágrafo 4. Já disse, outubro de 65, 31 de outubro de 65. Diz o profeta: eu deixei Meda, sua mulher, deixei Bile, seu filho, e Rebeca. E vim para cá para começar esse grande reavivamento. Oh, glória! Ou melhor, para que eu possa estar à frente desse grande avivamento que está abrangindo todas estas nações. Irmão, o avivamento chegou no Brasil em 70. Em 70. Essa mensagem poderosíssima chegou em 70. Como é que acabou? Em 63. Mensagem: ouvi e agora vejo. 27 de novembro de 65, 2 anos e 7 meses depois. 187, parágrafo. Agora está começando a separar-se o trigo, está começando a aparecer. Esta não é uma era pentecostal, esta é a era do dia tardio. Esta é a era da noiva. Esta é a luz do entardecer. Este é o avivamento das últimas horas. É quando Malaquias capítulo 4 está em cumprimento. Deve ser cumprido para seguir o padrão de Deus. Isto é, Lucas 17:30. Se cumprindo. Aleluia! É o que Joel falou, que nesses dias isto aconteceria. Eu ouvi, Senhor, e isto está chegando, porém agora eu vejo isto com meus próprios olhos. O profeta está falando 2 anos e 7 meses depois da revelação dos selos. Não acabou nada com os selos foram abertura. O irmão Branham revelou os selos, o irmão Branham não cumpriu os selos. Os selos estão sendo cumpridos em Belém do Pará, em Belém do Pará, em Belém do Pará, no Brasil, em Goiânia, seja onde for. Os selos estão se cumprindo. Não confundam, senhores teólogos da mensagem. Venham para a escola dominical. Somos conscientes que o avivamento da noiva consiste em reviver o que já temos recebido. Não precisa ter nenhuma invenção, um selinho, um trovãozinho e uma coisinha à parte, um intervalo, uma reticência, entre linha, tudo isso é conversa desses teólogos por aí.
A bênção pentecostal é uma confirmação da ressurreição. Enquanto houver vida à ressurreição, há Pentecostes. Se não tem Pentecoste é porque Cristo não ressuscitou. O que há em certas vidas frias é porque Cristo não ressuscitou nelas. Eles não conhecem o Cristo ressurreto, eles estão satisfeitos somente com os lenços. Se Madalena fosse uma macumbeira, ela tinha ficado lá com os lenços. Beleza, olha que eu peguei o lenço que estava no rosto dele. Se fosse dessas organizações que vende tudo, tudo é vendável, faz uma cruz lá, é de Jesus. Pega umas espadas de Davi, pega uns escudos, tudo é para vender lá. Se fosse nessas igrejas, tinham pego os 22 metros de lenço que ele esteve envolto e tinham levado, tiravam um pedacinho, guardavam, colocavam ali numa reserva. Quem tocar lá seria abençoado, salvo, e o resto ia vender todinho por aí e tal. Maria não, seus olhos estavam inchados de chorar. Ela passava mais tempo soluçando. Mas quando os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Ora, porque eu choro. Porque levaram o meu senhor, eu não sei onde puseram. Filha, está aqui o lenço dele, não quero. Está aqui a sepultura dele, não quero. Está aqui o lençol, não quero. Mas sabe uma coisa? Se tu levaste meu senhor, me diz onde puseste que eu vou buscá-lo. Eu vou levar. Eu quero é o Senhor, o Senhor. Nós precisamos é do Senhor. Aleluia. Sabemos que a revelação da palavra é o batismo com o Espírito Santo sem sensação. Isto promoverá o rapto, porém, ainda que o referido batismo não seja evidenciado pelos dons espirituais, como os assembleianos pregavam, mas é notório que os tais dons fazem parte desse batismo, porque provém do mesmo Espírito. Não tem batismo com o Espírito Santo sem dons espirituais. O que fez com que Isaac reconhecesse Rebeca foi pelo brinco que ele trazia, pelo cordão, pela joia, pela pulseira, pela indumentária. Quando Isaac olhou, não precisou Eliezer gritar de lá, Isaac, lá vai a tua Rebeca. Não. Quando ela apareceu lá, Isaac saiu daqui e disse, papai, lá vem a minha noiva. 60 são rainhas e 80 as concubinas e as virgens sem número, uma só é a minha amada. Deus conhece. Nós estamos hoje com milhares e milhares, só denominações pentecostais são 700. São mais de 11 mil religiões e seitas no mundo, 11 mil. Mas o Senhor Jesus conhece a dele. Primeiro porque tem o nome dele, e depois porque tem os dons dele, a joia dele, o fruto dele, o espírito dele. Nós é que nos confundimos, Deus não vai se confundir, porque é do mesmo Espírito. 1 Crônicas 12, 4-7, há diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. A manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil, é do mesmo Espírito. O que não é justo, permitam-me, é aguardarmos o reavivamento de trasladação, o reavivamento do rapto, de arrebatamento, sendo dirigido por homens incrédulos, frios, indiferentes ao mover do Espírito. Pessoas que mais parecem papagaio de pirata. Só fala o que o outro falou, não tem um sermão próprio. Não tem coragem de falar para a sua igreja. Na sua igreja só coloca sermão de outras pessoas, porque ele não tem sermão, ele não é pregador. E muitos deles, consequentemente, não são pastores. Ficam frios, pálidos, vulneráveis, meros repetidores de palavras.
O que sabe mais são as chamadas citações. Vai para o púlpito, passa uma hora só citando parágrafos que o irmão Brana disse. Que falou para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Pregou no sermão tal, no sermão tal, no sermão tal. Pega 10, 15, 20 parágrafos que não se encaixam com o assunto, que são sermões diferentes, em situações diferentes, de espírito diferente. Eu te aconselho, te desafio, você pregador. Pega o teu sermão, a leitura do parágrafo que tu faz e escuta tu mesmo, como é que o irmão Brana diz aquilo. Mesmo com tradução para o espanhol, para o inglês, como queira. Escuta o irmão Brana falando, vê como o tradutor passa aquilo e vê como tu falas. Se ele dá ponto, tu põe exclamação. Se põe exclamação, tu põe vírgula. Não tem sentido, perde também. Tu prega a palavra do irmão Brana, mas num espírito diferente, com intenção diferente. Aí o efeito é totalmente à parte. Era o que eu estava contando de Tramandaí. E eu comecei a falar de algumas experiências que eu tinha tido aqui no Brasil, aqui no norte, e tal, tal. De repente levantou um pastor do Uruguai e disse: senhores, quer dizer uma coisa pra vocês, chega de balela. Nós estamos perdendo tempo ouvindo o irmão Eliezer contando coisas da Amazônia, maravilhas que ele viu lá. Eu tenho uma mensagem aqui em espanhol, ele falava fluentemente espanhol. Eu tenho uma mensagem em espanhol que vocês não têm no Brasil, que conta isso, coisas maravilhosíssimas do ministério do irmão Brana que nós não tínhamos. E certa vez o irmão Brana fez isso, e outra vez o irmão Brana fez tudo certo, tudo certo, tudo certo. Então, para que nós ficamos aqui escutando o irmão Eliezer? Aí o pastor Valdir Moura, de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, gaúcho macho, levantou e disse: reverendo fulano de tal, eu quero dizer para você que esse congresso aqui, esse encontro de pastores aqui, vai ficar com o que o pastor Eliezer está falando. Porque o senhor está falando, o senhor está dizendo para nós daquilo que o irmão Brana fez. O senhor está contando para nós aquilo que o irmão Brana fez. Amém por isso. Agora o pastor Eliezer está contando para nós o que Deus está fazendo hoje aqui, no nosso meio, no nosso tempo. Como fez no ministério de William Brana. O que nós precisamos hoje é de saber o que Deus está fazendo aqui. Como fez. O que Deus fez através do irmão Brana nos trouxe aqui para sabermos que é desse jeito e vai mesmo. Mas você tem que possuir o Espírito que esteve sobre o profeta e falar o que ele falou, na unção que ele falou, e enfrentar o desafio. Mas fica se acotovelando. A gente vai num congresso, é pastor e só de pastor dando no cotovelo um com o outro. Mas quem vai sair para a missão? Nenhum. Eu fui ridicularizado quando comecei esse trabalho da missão transcontinental, quando um ilustre pastor disse para mim: pastor Eliezer, nós agradecemos o seu trabalho, porque o senhor dá a entender para nós que o senhor quer fazer sozinho aquilo que nós não damos conta de fazer. Mas não é problema meu, eu estou fazendo a minha parte. Basta que vocês façam a parte de vocês. Não é injusto? Sabe quantos anos nós temos de mensagem no Brasil? Quantos anos? E até hoje não saiu um missionário do Brasil, exceto o ilustre pastor Febrônio Rodrigues. E mais ninguém. Tem uns 2 ou 3 que vão fazer visita lá onde está chovendo, fazendo chover onde está caindo tempestade. Eu quero ver você fazer chover, como nós fizemos chover agora em Bissau, quando estava 2 anos sem chover, e fomos para a rua, e levantamos a mão, e choveu. Aplauda Jesus, isso é o que Deus está fazendo. Você precisa crer na mensagem. O irmão Brana diz, não é somente citar a mensagem, é meter-se embaixo da mensagem. Leia a mensagem, o sinal.
Proteja-se na mensagem e desenvolva a mensagem. Leve avante. Ele diz: a noiva fará, a noiva fará, a noiva fará tudo quanto o anjo do Senhor fez, tudo quanto o mensageiro fez. Eu desafiei um rapaz em Brasília, você conhece ele? Ele diz: estamos na terceira etapa, na plenitude, agora o que nós quisermos vai acontecer. Eu disse: traz da tua igreja uma pessoa que aumentou 20 centímetros a perna. Irmão Brana disse: vocês vão ver na igreja as pernas crescerem. Traz da tua igreja, já que vocês estão na terceira etapa, na plenitude, já entraram no milênio, me traz os coxó para cá, tudo andando. Me traz um indivíduo que não tinha olho, me traz ele com olho numa condição. Eu quero que ele venha com olho na cor que ele quer. Porque o irmão Brana disse: você quer olho? Se quero. Que cor você quer o olho? É fácil estar contando isso. Eu quero você ver você ir e fazer. Agora, por que não faz? Porque o teu batismo foi um batismo fraco. Leia Atos capítulo 1, verso 8. E recebereis poder ao cair sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas. E ser-me-eis testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Que poder que tu recebe, que tu não sai da tua rua, não dirige o culto numa praça. Isso, irmão Brana, isso ocorreu porque o avivamento acabou. Eles tiraram os tamboris da rua, eles tiraram os pandeiros da rua. A mensagem no Brasil começou nas esquinas. Nós aqui em Belém do Pará, foi nas esquinas, foi na Praça do Operário, foi na 25, nas feiras, fomos para a rádio, e etc, etc, etc. O profeta diz: eles saíram das esquinas, eles não dão testemunho mais lá fora, ninguém sabe, ele mora naquela rua, ninguém sabe quem ele é, o que deixa de ser. Quando traz a mensagem, é toda enroladinha, escondida, para ninguém ver. A Bíblia é só um pedacinho de Bíblia, parece uma bolsinha. Selo da Páscoa. Parágrafo 44. 14 de abril de 65. Eu creio que o Pentecostes começou sem um fim. E creio que isso é para cada criatura. Todos os tempos e em todos os lugares. O Pentecoste deve sempre permanecer. As bênçãos pentecostais devem estar sobre o povo. Tu não é seguidor da mensagem de irmão Brana? Por que tu não cita esse parágrafo? Não, é só parágrafo de estimação do teu tabernáculo, do teu sistema. Sempre houve um ciclo de avivamento. Era de Éfeso 71, perguntas e respostas 1558. Os mais recentes surgiram, já mencionei isso, do século XX. Começou em Topeka, em Kansas, nos Estados Unidos, em 1901. Foi uma estudante que foi batizada com o Espírito Santo. Depois no país de Gales, no Reino Unido, em 1904. Mas a fase mais importante ocorreu na rua Azusa, em Los Angeles, em 1906. O movimento chegou a Seul, na Coreia, em 1907. 1907 não, 1902, como eu citei anteriormente. E em Belém do Pará, no Brasil, ocorreu em 1910, novembro de 1910. E o avivamento da noiva, como já disse, ocorreu em 1933 e agora completa 86 anos. O outro movimento durou apenas 50. Esse já está com 86 e vai longe, e vai longe. Reavivar é dar vida novamente, avivar de novo, fazer repetir, reviver, reanimar, restaurar, reaparecer, reacender e promover a reconstituição no presente de sentimentos passados. O avivamento da noiva não significa voltar ao pentecostalismo, embora o Pentecoste seja real e bom. Por isso o avivamento da noiva é reviver o que já temos recebido. Para então, para que não reviver as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado? Se os pentecostais, com uma fatia do bolo, fazem o que não faremos nós com toda a mensagem?
O que incomoda, senhores e senhoras, é ouvir determinadas pessoas que confundem Pentecostes com pentecostais. Pentecostais é uma organização, Pentecoste é Espírito Santo. E dizem, não temos nada com pentecostalismo, e muito menos com assembleanismo. Dizem para mim, pastor Elias, tem muito de assembleanismo. Bonito para tua cara. Nem isso tu tem? Na verdade, a maioria dessas pessoas nunca foram coisa alguma, nem pentecostais, nem assembleanos. Jamais tiveram uma experiência pentecostal sequer. Apenas possuem virtudes em seus sermões, mas neles mesmos não há virtude alguma. A virtude há na mensagem do irmão Branham, mas não há na vida daqueles que pregam a mensagem de William Branham. Você não prega a mensagem do irmão Branham com a virtude que tem o sermão, por isso não faz efeito. São pessoas que saíram do mundo direto para o convívio cristão, mas não passaram pelo Getsemane, nem experimentaram as agrúrias de palmilhar a via dolorosa, nem enfrentaram o vitupério do Calvário. Como diz São Paulo, saiamos fora do arraial, levando o seu vitupério. E muito menos usufruíram o prazer do Pentecostes. Eles não têm nada a dizer, pois não receberam coisa nenhuma para testemunhar. Sabe por que você não testemunha? Porque você não recebeu. Sabe por que você não fala isso? Porque não está em você. Você é protestante, irmão. Há muitos pastores e crentes, disso que chamamos mensagem, que são protestantes. Eles vivem para combater denominação. Anteriormente as denominações combatiam a mensagem. Agora são o grupo da mensagem que fica combatendo as denominações. Na verdade, a maioria nada possui. Apenas a confusão está porque há dois grupos. Isso eu tenho visto nesses 118 países por onde tenho passado. São dois grupos disso que se chama de mensagem. Um deles descansa sobre as cinzas do avivamento de 1906, se aquecendo em fogo pintado na parede. É mecânico, tradicional, frio, inerte, apático, sem esperança, sem emoção alguma. Às vezes parece morno. Seus cultos se confundem com ladainhas e culto de rememoração da morte do Senhor. Só falta eles servirem a Eucaristia, dizendo que o pão da ceia é o corpo. Mas há um outro grupo, é um grupo revelado. É fruto do avivamento de 1933. É movido pelo avivamento da noiva. É quente, é vibrante, é amoroso, é cheio de emoção e do poder de Deus. Evangeliza, constrói, harmoniza e faz missão. São grupos diferentes, usando a mesma mensagem. Se porventura, senhores, senhoras, se porventura você só conhece algum companheirismo tradicional, não julgue a mensagem de William Branham unicamente por esse grupo. A mensagem da hora é avivada, é dinâmica, é a dinâmica da revelação, é a verdadeira terceira etapa em ação. Eu digo que eu não tenho dificuldade de falar isso, porque eu conheci a mensagem, eu recebi a mensagem exatamente no espírito da terceira etapa. Eu não recebi uma parte sequer para satisfazer alguns dias apenas. Eu recebi a totalidade disso, que veio para fortalecer a minha alma. Por isso eu louvo ao Senhor Jesus por essa experiência de ter recebido essa bênção que veio do Senhor para a minha alma. A mensagem que nós chamamos de avivamento de 1933 não tem nada a ver
com o espírito da mensagem wesleyana, que encerrou em 1905, e logo surgiu a mensagem pentecostal. O Wesley, com seu formalismo, veio até 1905. Entrou o movimento pentecostal, que terminou em 57 na América, em 61 no Brasil. Na mensagem As 70 Semanas de Daniel, parágrafo 3 e 230. O irmão Branham diz: isto é Pentecostes, adoração, batamos palmas e cantemos. Povo pentecostal, livre-se da tensão, expulse de vocês essa antiga formalidade metodista. Agora venham, cantemos, batemos palma e glorifiquemos. Não há nem um wesleyano perto de ti, não aí? Quer ver, você passa o culto todinho no lado de um metodista, que não dá um aleluia, não dá glória a Deus, não bate palma, não bate pé, e alguns não batem nem a pestana, porque está com o olho fechado, dormindo. Dá só uma olhadinha para o teu lado aí, vê se tem alguém dormindo, que eu vou tomar aqui uma água, rápido. Vê aí como é que está. Quantos? A irmã Meda disse para o irmão Branham: hoje na escola dominical eu estive ao lado de uma moça cheia de Deus. O profeta disse: Meda, como você sabe que essa moça estava cheia de Deus? Ela disse: quando eu entrei na igreja, ela estava lendo a Bíblia. Não, está fraco esse amém. Amém. E quando começaram a cantar, ela cantava com muita alegria. Você diz amém? Billy, quando foi para ler a palavra, ela abriu a palavra, a Bíblia. E nem, eu tenho a impressão que ela deve ter dito, e nem caiu o telefone dela. Porque ela era crente que tinha vergonha na cara, não ia trazer telefone e colocar dentro da Bíblia, dentro da igreja, né? Ela não disse isso, mas podia ter dito. Quando chegar no céu, eu vou perguntar para o irmão Medo esse detalhe. É um cuidado com o telefone. Cuidado. Cada vez tu está te arrasando mais. Cada vez tu está te afundando mais. Mas não larga esse maldito aí. Ou melhor, a maldição da maneira que tu usa desordenada. Medo, como tu sabe que ela estava cheia de Deus? Billy, quando você começou a pregar, ela ficou lá. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja Deus! Amém! Você pode voltar para casa e dizer que hoje você se assentou ao lado de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Então, louvado seja o Senhor. Quando se fala em avivamento, a primeira coisa que se fala é isso. Acabou. Acabou! Você já sabe, isso é espírito wesleyano que passou para o pentecostalismo. Não tem mais nada. Acabou tudo. Deixa eu te dar uma nota histórica. Essa história que avivamento acabou, está embasado nisso aqui. Foi que no dia 27 de maio de 1962, 27 de maio de 62, quando o profeta estava pregando a mensagem Perguntas e Respostas, número 15, no parágrafo 152, ele responde uma pergunta sobre avivamento. E fez menção do que o Espírito Santo havia lhe dito. Disse: o Espírito Santo me disse quando eu estava em Chicago. O Espírito Santo disse: Billy, o avivamento acabou para a América do Norte. Eu tenho certeza que eu estou fazendo mais de 2 ou 3 dúzias de pastores ler a mensagem hoje. Porque o pior é que isso sai da boca de pastores. Ah, o avivamento acabou. Aí a mulher dele: é isso mesmo, bem. E os filhos: ah, glória a Deus. Entendeu? Não, senhor pastor, você tem que ter responsabilidade com o que você está falando, rapaz. Esta resposta é referente aos Estados Unidos e não está relacionado ao avivamento de Jeffersonville, de 1933,
que já durava naquelas horas 30 anos. E sim ao movimento de Los Angeles, que havia encerrado em 1957. Leia a mensagem de Cristo, é o mistério, Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 155, 156, pregada no dia 22 de agosto de 1965. O profeta diz, o que acabou foi o avivamento da América, não do Brasil. Porque não tinha nem chegado no Brasil. Como é que ia acabar o avivamento no Brasil, se ainda nem tinha chegado a mensagem, senhores? É possível, eu tenho que varar pela internet e torcer a tua orelha. Infelizmente, isto tem servido de cavalo de batalha para os religiosos propagarem que o avivamento da noiva acabou em todas as nações em 1963. Quando efetivamente centenas de países nem ainda tinham ouvido falar sobre tal acontecimento. A exemplo do Brasil, que recebeu na década de 70. Reavivamento esse que atingiu 7 nações sul-americanas e hoje continua varrendo o mundo através dos missionários e dos serviços de comunicação. Não confundir avivamento de 33 com avivamento de 1906. Na mensagem, tentando fazer uma obra para Deus, parágrafo 156, de 27 de novembro de 65. Não sejam enganados. Ei, não sejam enganados. Ele já veio, o avivamento de 1906, e fizeram dele o que desejaram. Porém, eles acham que há um reavivamento. Sim, está ocorrendo? Não, dessa forma não. Está terminado, está morto, acabou. Acabou o avivamento de 1957. Esse é o tempo de preparação das lâmpadas. Agora nós estamos preparando as lâmpadas, saindo e entrando num tempo de reavivamento da noiva. Avivamento de 33. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. É que aquilo saiu, terminou aquele ciclo. Nós estamos no outro agora. O profeta menciona esse avivamento e diz, o fim do avivamento dos 50 anos do movimento pentecostal, baseado em línguas, acabou. Todavia, jamais afirmou que acabou o Pentecostes. É uma série de mensagens, estou aqui com 8 mensagens que ele fala do assunto. Diz, cessou o movimento, mas o Pentecoste continua. Ele não é uma denominação, é uma experiência individual, é uma bênção de Deus em seu coração, que qualquer eleito deve possuir. Agora, não confundir Pentecostes com essas imoralidades que são disseminadas por aí, por meio dos veículos de comunicação. Como podemos ter um reavivamento? Quando estamos amarrados, Evangelismo do Tempo do Fim, 17 e 18. Nós temos amarrado o Espírito Santo com nossas tradições e organizações do companheirismo. O nosso companheirismo não crê assim. O nosso companheirismo não gosta disso. O nosso companheirismo não bate palma. Em outras igrejas não pode dar aleluia. Tem que ser amém, amém, amém. Era melhor que ele dissesse amém, amém. Era muito melhor. Nós temos amarrado o Espírito Santo. As nossas tradições fizeram isso. E hoje em dia, as teorias científicas dos grupos modernos, os assim chamados religiosos, tabernáculos sem fé, têm tentado provar que somente é uma emoção. Esta coisa formosa, que nós chamamos de Espírito Santo, diz o profeta, a pessoa fica dizendo, a emoção, só é emoção. Talvez seja emoção, tem que ter emoção. É porque não enquadra, o profeta diz, não enquadra com as suas teorias científicas. Qualquer coisa que contém vida, também tem emoção. E qualquer coisa que não tem emoção, está morta. Ele diz, perdoe minha expressão, porém, eu penso que devemos enterrar toda essa religião, onde está faltando emoção,
Uma igreja que não tem emoção deve ser sepultada. Quando Jesus entrou na cidade, eles clamavam: Hosana ao que vem em nome do Senhor. E os religiosos daquele dia não podiam aguentar, porquanto era demasiado emocional. É muita emoção, é só emoção. Jesus disse: se estes se calarem, as pedras clamarão. Eu preguei domingo passado. Batistas, metodistas, adventistas, presbiterianos vão se levantar. E nós da mensagem tenhamos cuidado. Grupos que estão melhor do que nós ficamos falando de ismo. Ismo só porque não tem convívio conosco. Só porque não tem convívio conosco. É ismo. Às vezes estão muito mais adiantados. Porque não tem ciência. Não tem essa vasta experiência. Eles estão buscando a Deus todo dia. Todo dia. Todo dia. Tinha que ter alguém para clamar, senão as pedras fariam aquilo. Milhares de avivamentos estão estourando pelo mundo afora. Este é o avivamento de 1933. Ele diz isso na mensagem Cádiz Barneia e na mensagem Levantando e Tirando da História. Cádiz Barneia, Israel e Cádiz Barneia, 37:56. Isto não pode ser negado. Isto tem ocorrido aos milhares. Uma vez começou em Jeffersonville. Na esquina da Rua 8 com a Penn. E agora está ao redor do mundo com 10.000 avivamentos. Eita, como é que ficam esses religiosos da mensagem agora? O fogo está queimando nas colinas de cada nação. Em toda parte, sinais e maravilhas estão acontecendo. Grandes coisas estão se movendo pelo mundo. Deus está se movimentando. Cada homem e mulher, esta noite, que quer continuar com Deus, preste a sua atenção e se coloque diante disso. Saia do companheirismo formal e nós podemos levar avante. Quando Deus assim diz, isto fica estabelecido para sempre. Levantando e Tirando da História 10. Antes, a mensagem Homicias, parágrafo 1º. Ouvindo ali atrás, através do pastor da igreja, ele falando das coisas maravilhosas que estão ocorrendo aqui na igreja. Eu estou satisfeito de saber do que está acontecendo aqui na igreja. Numa outra mensagem, o profeta diz assim: eu acabei de chegar aqui e perguntei ao irmão Nelville: irmão Nelville, os irmãos estão recebendo dons espirituais? Ele está perguntando ao pastor da igreja em Jeffersonville. Eu saí para fazer campanha, eu cheguei agora. Eu quero saber se continua tendo reuniões para receber dons espirituais. O irmão Brana possuía todos os dons espirituais. E quando não tinha ninguém para falar a língua para ele interpretar, ele mesmo falava a língua e ele mesmo interpretava. A véspera dessa pequena reunião que teremos aqui, vamos de pé, está encerrado. Aqui nesse pequeno lugar, nesse memorial, em comemoração ao nosso primeiro avivamento que tivemos aqui. Agora vamos ter esse movimento. E as grandes e poderosas obras que Tu tens feito para nós, Senhor. Desde aqui tem sido um avivamento a cada nação e ao redor do mundo. Esta noite está acontecendo. O fogo de avivamento está ardendo nas colinas e os homens e mulheres estão sendo curados de enfermidades e estão chegando a familiarizar-se com o vivente e verdadeiro Deus Todo-Poderoso. Meu Pai, eu queria poder convidar vocês para correr. Quem sai correndo aqui pelas ruas. Para as pessoas, o que está acontecendo? Estamos avivados. Estamos avivados. Como disse João Wesley, aquele pregador. Pastor João Wesley, o que é que eu faço para atrair a atenção das pessoas para a minha igreja? Ele disse, pegue fogo. Pegue fogo. Se um pastor estiver ardendo em fogo, a vizinhança, o bairro todo irá para ver o fogo queimar. Irmão, vamos ter fogo na alma, fogo no espírito,
Vamos evangelizar, vamos disseminar a mensagem, vamos trazer o último eleito para ser batizado. A hora está chegando. Paremos com essas tolices de disse-me-disse e interpretações. Corramos ao altar, busquemos a Deus, busquemos o batismo com o Espírito Santo. Abra o seu coração para receber, cura os enfermos, expulse os demônios, liberte o oprimido. Dê de graça o que de graça você tem recebido. Em meu peito renovado, arde o fogo do Senhor. É a bênção do Espírito nos enchendo de fervor, e Jesus está salvando, apagando toda dor. O Espírito batizando, pois a vida Ele é o Senhor, e quem detém é a obra santa. Te agradecemos, Senhor Deus, por esse bom momento. Te agradecemos por essa manhã, pelo que o Senhor fez por nós e pelo que fará. Continua avivando nosso espírito, abençoando cada ministro, cada congregação, cada família, a todos quantos nos acompanharam. Recompensa os teus servos, Senhor, seja no Brasil ou no mundo afora. Onde tiver um pastor querendo esse fogo no seu coração, que o Senhor conceda isto. Dados, portanto, uma tarde abençoada, abençoa a programação que teremos, as visitas que serão feitas, quando esse povo animado, fervoroso, vão sair para visitar. Que à noite tenhamos cultos abençoados, a celebração da ceia ali em Castanhal, os trabalhos que serão feitos nas demais igrejas, aqui vizinhas, nas igrejas associadas. Abençoa cada pregador, abençoa cada denominação, a cada pastor, abençoa esse pastor. A única forma desse povo ouvir a tua palavra é através da boca desse pastor. Coloca na boca desse homem um trovão para despertar os eleitos que estejam ali. Abençoa os pastores da mensagem espalhado pelo mundo afora. Recompensa cada um, encoraja os teus servos. Não deixa se abaterem, mas que eles possam se reerguerem e partir em frente. Abençoa os evangelistas, diáconos, cooperadores, dizimistas, ofertantes, todos os teus filhos. Abençoa o Ezequiel, quando terá que retornar ao Goiás. Seja com teu servo, Senhor. Sua irmã Keila, sua vida, seu esposo, seu filho, todos os seus irmãos, sua família aqui no Pará. Recompensa os teus servos. E assim todos os demais irmãos que justificaram a sua ausência e aqueles que estão presentes. Cada família presente e representada sejam ricamente abençoados pelo Senhor. No nome de Jesus Cristo é o que nós te rogamos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça com este povo hoje, amanhã e para todos sempre. E a congregação diz amém. Deus abençoe, amados. Dá um abraço no teu irmão, um abraço fervoroso. Receba aqui um abraço de fervor, de um crente fervoroso, um abraço de um crente animado. Esteja sempre animado, entusiasmado, para entusiasmar outros.